pessoal. Eu sou o professor Daniel, trabalho em Geografia, mas especificamente com as questões mais voltadas a atualidades. Então eu vou fazer um comentário de 3 questões específicas que foram aí relacionadas aos temas que a gente tem hoje em dia como temas muito importantes, China, as questões dos movimentos migratórios e uma questão ligada aí a um grupo fundamentalista africano. Na sequência, a primeira questão que eu gostaria de comentar é uma sobre a relação entre a economia chinesa e a da Europa. Essa era uma questão de charge. Essa é uma tendência na FUVEST nos últimos anos. Em todas as provas houve uma questão de charge, tanto em primeira fase quanto em segunda. Já fica aqui uma dica para a segunda fase de vocês. E ela geralmente é tratada como a charge simplesmente sem grandes explicações e pede-se do aluno uma análise. Então é muito importante olhar o desenho com calma, fazer uma leitura completa do desenho de todos os elementos que estão colocados ali. Nesse caso, a charge mostrava um vaso de plantas, escrito União Europeia, as raízes desse vaso passavam para um vaso escrito China e alguém rega esse vaso. E as alternativas colocavam aí um misto de afirmações verdadeiras ou não, o aluno tinha que encontrar aquela só com afirmativas verdadeiras. Ali era interessante analisar como nós tínhamos uma relação em que a União Europeia aparecia enfraquecida e a China fortalecida. A planta que representa a China, muito forte, e a da Europa fraca. E havia uma raiz ligando os dois. Olhando as alternativas com calma, esse era o ponto que era necessário o aluno entender, que há uma correlação e há uma diferença entre essas duas economias. Importante perceber como isso tudo estava no desenho. Então, repetindo aqui um conselho para vocês, quando houver charge, olhe atentamente para o desenho, junte isso aos seus conhecimentos e veja as relações que são possíveis estabelecer. Esse é um tema muito forte hoje, a China é a economia que mais cresce no mundo e nesse sentido não foi novidade uma cobrança de questão sobre China. China também é um tema na FUVEST muito comum, nos anos anteriores, em praticamente todos os anos isso foi cobrado. Um outro tema que os vestibulares exploram bastante e também pode ser explorado em segundas fases são os movimentos populacionais, seja por desastres naturais, como no caso da África, ou genocídios e guerras, seja por questões financeiras, o imigrante que vai buscar uma vida melhor em outro lugar. No caso desse ano foi isso que a FUVEST fez, ao ressaltar especificamente imigrantes econômicos, o chamado imigrante econômico, aquele que vai buscar uma vida melhor em outro local. Essa era uma questão que misturava um pouco de história também, porque era necessário comparar as migrações atuais com as do passado, as do século XIX, e chegar à alternativa que estabelecesse a diferença. Qual é a grande diferença hoje? Hoje é possível para um imigrante que queira trabalhar em outro país, que seja jovem, idoso, aqui não vem ao caso, mas é possível ele trabalhar e remeter o dinheiro de volta para casa. Antigamente as migrações se davam com a família inteira ou um membro da família fazia essa viagem e aí depois a família se juntava a ele. A questão pedia uma diferenciação e isso o aluno tinha que ter em mente. Hoje é possível, pela globalização da economia, pela interligação dos mercados, fazer uma coisa mais simples. Uma única pessoa vai na frente e remete de volta esse dinheiro. E a FUVEST destaca na alternativa correta um ponto importante, já que muitos países hoje dependem do dinheiro que é remetido pelos seus imigrantes. No caso, falava-se do Haiti e da Jamaica. Poderia ser o caso, e já fica também uma dica para próximas provas, poderia ser o caso dos países árabes, poderia ser o caso de muitas populações asiáticas. Esse é um padrão. Uma outra questão importante, hoje a Europa atrai imigrantes, e isso estava colocado na questão. Era necessário que o aluno soubesse o fluxo, para que lado ele vai, se a Europa produz imigrantes para fora dela ou se ela traz. Houve uma inversão. Antes a Europa mandava imigrantes, hoje ela recebe. E já adianto aqui uma outra dica. Importante pensar como isso pode aparecer, por exemplo, relacionado às questões de racismo, de xenofobia, que hoje acontecem na Europa com essa população que vai buscar lá uma vida melhor, enfim, remeter esse dinheiro para casa. E uma terceira questão bastante direta sobre um grupo africano, o Boko Haram, que é um grupo muçulmano extremista, que ficou muito famoso na mídia esse ano por sequestrar mais de 200 jovens de uma escola em que elas eram educadas de acordo com a visão ocidental. O nome Boko Haram significa exatamente isso, estava colocado no enunciado. A educação ocidental é pecaminosa, é errada. Esse é o tema do fundamentalismo, que também, de uma certa forma, tem aparecido em várias provas, uma vez que temos hoje muitos grupos em atividade. Podemos pensar no Estado Islâmico do Iraque, que é um grupo semelhante a esse, no Talibã do Afeganistão. Também uma tendência nas provas
aparecerem grupos nesse sentido. E aí é importante que o aluno saiba se eles são muçulmanos, de que tipo são, quais são as suas pautas, as causas desse fundamentalismo. Essas seriam as 3 questões mais vinculadas aí à parte especificamente de atualidades dentro da prova de geografia, sempre misturando alguns fatores históricos. É importante lembrar que as provas de atualidades dificilmente são diretamente sobre o tema, com exceção talvez da questão do Boko Haram. As outras precisam que o aluno conheça um pouco mais, tanto da geografia quanto, às vezes, uma relação histórica para perceber essa diferença entre uma imigração do passado e a que se dá hoje em dia. Seriam esses os 3 temas de atualidades abordados pela FUVEST desse ano. Boas provas, fiquem atentos a esses temas, tanto nas primeiras fases que ainda vêm por aí, como nas segundas fases que os senhores vão fazer. Um grande abraço.